Mas a pergunta que eu ia lhe fazer agora, professor, é sobre o tamanho dessa cratera, porque a gente está falando que ela pode chegar, até o Thales falou, se juntar ao lago. Aí tem duas questões aí. Primeiro, qual deve ser esse tamanho dessa cratera? Estamos falando aí que ela pode chegar a 300 metros de diâmetro. Pode chegar a tudo isso? É possível medir isso, professor? E mais, de quem é a responsabilidade por isso? Bom, Fabiola, é difícil precisar exatamente, né, diante dos dados que eu tenho disponíveis, qual vai ser o diâmetro dessa cratera. Agora, e ela será profunda, certamente ela será porque essas galerias atingiam mais de 1.000 metros de profundidade, né, são muito extensas. Mas certamente vai ser algo em torno de centenas de metros a extensão dessa cratera. E agora, é importante considerar que esse abatimento, né, esse afundamento, ele pode não ocorrer de uma única vez. Ele pode ocorrendo aos poucos, né, o terreno vai cedendo, e aí no entorno de uma cratera inicial, o terreno começa a ceder de novo, vai cedendo progressivamente até que haja a conformação final de toda a cratera, haja, vamos dizer, ela entra numa nova fase de estabilidade, aí já com tudo destruído e parte da lagoa, pelo menos, ocupando essa cratera. E a responsabilidade que eu vejo é uma responsabilidade múltipla, porque, é, veja, desde o início, o empreendimento ele já contava com um relatório ambiental desfavorável, isso em 1975, se não me engano. E o governador da época, por ofício, ele autorizou que o empreendimento fosse desenvolvido, né? Sempre Quem era o alegação. governador, hein? Eu não tenho de imediato o nome, né? Mas sempre a alegação de que o interesse econômico era grande, que isso geraria empregos, né? E que sempre os cuidados seriam tomados. Mas veja, você fazer um tipo de mineração não é tecnicamente impossível, tanto é que eles o fizeram. Mas fazer isso um mineral que é altamente solúvel em água. De um lado você tem a lagoa, do outro lado você tem o mar. E aí uma área urbanizada, né? Aí é a receita para o fracasso em termos de seguridade para as pessoas que habitam o local. Estado, então, tem a maior responsabilidade, porque muito se foca para a empresa, né? A responsabilidade da empresa nesse crime ambiental. E agora a gente vê o Estado correndo atrás do prejuízo, a prefeitura atrás do prejuízo e o governo federal. E aí eles vão para a cena do crime nesse sentido, de repente ali como vítimas da história. O Estado não é vítima nesse crime ambiental, ou é, professor? Ele é copartícipe desse crime, porque ele permitiu que o crime acontecesse. Né? Não foi, como eu disse, não foi algo fortuito, ou, por exemplo, ao que me consta, não houve nenhuma notificação por parte do Estado, do governo federal, da prefeitura, no sentido de falar assim, olha, nós temos aqui uma situação de risco, né, segundo diversos relatórios, e essa operação ela tem que ser interrompida até que uma avaliação mais consistente tenha que ser efetuada. Ao que me consta, pelo que eu tenho acompanhado na imprensa, isso não foi feito. Então, a empresa, obviamente, sabia, né, tecnicamente, dos riscos que esse tipo de mineração poderia acarretar naquela região. O Estado não levou em consideração avisos, relatórios técnicos, inclusive de equipes da Universidade Federal, e, assim, deixou-se o descaso, né? Ou seja, ao invés é o que eu sempre tenho dito em relação a tragédias, mas em geral falo isso para tragédias ambientais naturais. Nós precisamos sair de uma política ou de um pensamento reativo, de reagir aos grandes eventos e assumir uma postura preventiva. E, no caso, foi totalmente desconsiderado, e isso já vinha sendo anunciado ao longo de muitos anos. Então, não é algo, como eu disse, não é algo que se abateu, um evento natural extremo que se abateu sobre uma área e sobre o qual não se tinha um controle, né? Porque com o clima a gente não consegue negociar, a gente pode se preparar, mas não consegue negociar. Mas isso não foi uma tragédia anunciada e nada foi feito. Agora, Fabíola, o que você falou é verdade, né? O governo, em suas diferentes instâncias, não pode simplesmente assumir uma postura de vítima, né? Somos vítimas do que aconteceu. Não, tiveram participação em diferentes níveis de responsabilidade
ao permitir que esse tipo de atividade continuasse. Agora, volto a dizer, o que me espanta é a falta de uma coordenação conjunta entre município e Estado, cada um apontando para um lado, buscando suas próprias soluções. Eu acredito aí que talvez baseado em interesses políticos diversos, né? E a população fica refém disso, ou seja, muitos não receberam indenização, outros receberam indenização que consideram que é insuficiente. Como é que você vai realocar toda essa população? Porque as pessoas construíram suas vidas nessa região. Tem suas casas, comércio, simplesmente não é fácil você tirar a pessoa dali, levar para uma outra área e falar, ó, vamos reiniciar tudo novamente, né? Então, Professor, o que entristece é o fato de ser uma tragédia anunciada. Agora, professor, eu estava qual vendo a uma extensão do manifestação. minério de Deixa eu só salgema perguntar uma em coisa. A Maceió? autorização da E obra foi aqui, quando? Porque a gente está falando só sobre responsabilidade, só um pouquinho, tá? Eu só queria entender isso para a gente não deixar escapar. A autorização para a obra foi quando, professor? Você sabe mais ou Se não me menos? engano, em 1975 Foi em começou 75? 75, durante o governo militar. Tá. Ah, então tá. Eu vou procurar aqui qual professor, foi o. Na época era o Afrânio Lages, o governador, que era nomeado Sim, pela Assembleia sim. Legislativa. é interessante. Afrânio Lages, que era o governador da época, que assumiu em 71, e foi a 75, que era da Arena. Agora, Então, era o governador na época. Geologicamente, qual é a extensão do minério de salgema em Maceió? E eu perguntaria ao senhor, como geólogo, se há risco de esse problema se estender para toda a cidade, ou para uma Olha, parte bom, eu monumental. não acredito que ele tenha o potencial de se estender a toda a cidade, porque eu vejo que eles se concentraram numa área específica, que era provavelmente aonde nós temos a ocorrência principal desse minério. Eventualmente, outras áreas podem ter esse minério, mas o fato é que essas áreas não foram exploradas, né, se houver. Então, são áreas que estão intocadas, então, do ponto de vista geológico, elas estão estáveis. Não vejo esse risco para outras áreas da cidade, porque foram áreas, caso haja minério, elas não foram tocadas. Ao que consta, a profundidade chega a mais de 1.000 metros, né? Que é uma profundidade muito, muito grande, e considerando ali provavelmente a profundidade da lagoa, muito mais profunda do que a lagoa, então é de se considerar que essas áreas mais profundas elas já estejam inundadas, já estejam alagadas, o que aumenta o risco diante do fato de que esse salgema, né, a halita, é um mineral facilmente solúvel em água, porque basicamente é o sal de cozinha, né? E se colocar o sal de cozinha na água, ele vai dissolver. Então, aumenta mais a instabilidade de todo esse empreendimento, né, de toda dessa mina.